Boa tarde. Hoje nós vamos falar de projeto e engenharia. Como eu falei para vocês, a principal função de um engenheiro é solucionar problemas. Como o engenheiro faz isso? Projetando. Para você realizar um projeto, você precisa de um esforço temporário para criar um serviço, um produto ou um resultado. Esse esforço temporário tem que ser bem definido, tem que ter início e fim. O fim só acontece quando alcançamos os nossos objetivos. Se você não consegue alcançar os objetivos, nosso projeto é cancelado ou considerado impossível. O projeto ainda tem como característica uma elaboração progressiva, que significa que ele deve ser desenvolvido etapa por etapa e continuar depois de feito através de incrementos. Quando nós pretendemos projetar algum serviço, produto ou resultado, que são necessariamente únicos ou exclusivos, eles também são duradouros. Ou seja, os problemas de engenharia que nós encontramos na nossa vida necessitam da elaboração de um novo produto, sistema ou processo ou a sua melhoria. E o que é um sistema? O sistema é uma combinação de equipamentos, materiais, energia, informações e pessoal para alcançar uma meta específica. Projeto, ela é a essência da engenharia. É como nós vamos fazer para solucionar os problemas. E como a gente faz isso? Através da aplicação de conhecimentos técnicos e científicos para solucionar esse problema. O engenheiro se utiliza da análise e da síntese para fazer um projeto. Ou seja, simplifica o sistema físico real através de um modelo, simula, otimiza para que esse projeto tenha o resultado esperado. O que é a análise? É a separação do problema nos seus fenômenos fundamentais. E a síntese é a sua recomposição para ter os resultados obtidos, ou seja, a resposta do seu problema. O que é um projeto? É a execução de um conjunto de ações de forma coordenada para realizar a construção, a fabricação, o fornecimento de um produto ou processo. Para você fazer um projeto, essas ações, ou atividades, elas necessariamente devem ter um objetivo claro e justificado, tendo para a sua realização uma metodologia bem definida, com recursos conhecidos e estudados e um período de tempo que a gente define através de um cronograma. Para a gente projetar, a gente responde perguntas básicas que nos ajudam a elaborar o projeto. O que, como, por quê, para quê, onde, quando, quantos e quais. Essa ferramenta também é chamada de 5W2H, que vem das iniciais em inglês para essas questões: what, how, where, who, when, how e how much. Existem vários tipos de projetos. Existem os projetos por evolução, quando a gente já tem algum produto e a gente faz uma inovação, uma adaptação, uma variação de um produto que já existe no mercado. Por exemplo, o telefone. Do telefone antigo para o telefone atual, nós temos uma evolução. Um projeto por inovação é a aplicação de conhecimentos anteriormente não experimentados para fazer novos produtos. Por exemplo, quando a gente tinha para ouvir música um toca-discos. De repente, para a gente ouvir música, as pessoas inventaram um MP3, que hoje a gente tem pendrive. Então, esse é um projeto por inovação. O carro. Esse é um típico projeto por evolução. As coisas vão evoluindo. Um projeto por inovação foi aí o MP3
que surgiu aí com a Apple. Existem várias modalidades de projeto. Projeto de produtos, projeto de processo, de produção e projeto de sistemas. Todo projeto, ele tem várias fases, né? E você começa fazendo uma iniciação, e se for um processo, por exemplo, você tem a modelagem, mapeamento dos processos já existem, a modelagem do processo, o redesenho do processo, a implementação e o encerramento. Mas esse não é o que nos interessa nesse momento em projeto interdisciplinar de engenharia. Esse tipo de projeto nós vamos estudar na disciplina de gerenciamento de projetos. Projeto por produto, que objetiva a definição de componentes estruturais e funcionais do produto, com as especificações que visam a sua produção. Quer dizer, a gente tem que fazer o projeto de um produto, seja físico ou seja um desenho, por exemplo. Projeto de processo que define as técnicas, os processos e os equipamentos para a fabricação de um produto ou a prestação de um serviço. Então, aqui a gente vai projetar como vai ser feito. Em projeto do produto, a gente vai projetar o que vai ser feito. Em projeto do processo, como vai ser feito. O projeto de produção objetiva a definição das formas de realizar os trabalhos, operações, modelos da organização que vai resultar em produtos e serviços. Ou seja, como você vai produzir, né? Lá a gente vai falar a estratégia e aqui o método que a gente vai utilizar para produzir um determinado produto ou serviço. E o projeto de sistemas objetiva a criação de sistemas de produtos ou serviços associados, integrados com os fatores ambientais. Compreende o projeto, a instalação, a produção, a logística, a operação, inclusive a retirada desses produtos do mercado e o descarte desses produtos. Fases do projeto. Para a gente poder fazer um projeto, nós temos que ter informações gerais e específicas e não específicas a respeito daquilo que nós iremos projetar. O engenheiro, ele é responsável por transformar informações, ou seja, essas informações que nós vamos obter, gerais, específicas e não específicas, em saídas para o processo de projeto. Depois, ele vai partir para a operação do projeto, vai usar técnicas apropriadas e ferramentas computacionais ou experimentais. Vai construir um modelo, porque é inviável fazer alguns projetos sem ter um modelo, porque o modelo vai necessário para que a gente tenha noção do sistema físico real e também para que nós possamos fazer a simulação para ver se esse projeto vai dar certo ou não neste modelo. Um projeto é dividido em várias etapas. Primeira etapa é a identificação da necessidade, problemas a equacionar e a resolver. A segunda etapa é a definição do problema, é a delimitação da necessidade. Depois passa-se a coleta de informações, onde nós vamos pegar os dados do problema, as possíveis soluções e as condições que nós temos para resolver esse problema. Vamos analisar as informações através da seleção de dados mais relevantes. Vamos ter a concepção da solução, que é aquele caminho que pode resolver o problema ou pelo menos a parte dele. O teste do projeto, se alguma solução atende o problema. A comunicação do resultado, para dar conhecimento da solução e a forma de uso às pessoas que nos convocaram como engenheiros para solucionar aquele problema. E a implementação, que é a produção da solução. A identificação da necessidade. Essa é uma fase muito complicada. Identificar a necessidade e definir o problema. Porque muitas pessoas, muitas vezes, confundem uma coisa com a outra. Identificação da necessidade é aquilo que está causando uma insatisfação na situação presente ou na solução atual.
Normalmente, a necessidade a gente tem de reduzir custos, aumentar a confiabilidade, melhorar a qualidade, aumentar o conforto, reduzir o tempo, melhorar o desempenho, aumentar a vida útil, ganhar novas habilidades ou funções e reduzir o esforço. A identificação da necessidade é muito importante porque é a partir dela que nós vamos definir o problema. Necessidade é a ausência percebida de algo que pode melhorar em algum aspecto a vida das pessoas. Vamos dar um exemplo bem fácil de entender. Todo mundo aqui enfrenta em Vitória, na Grande Vitória, o problema do trânsito, certo? Então, nós temos aí um grave problema social que é o trânsito da Grande Vitória. Mas o trânsito é um problema? Na verdade, nós temos a necessidade de melhorar o trânsito na Grande Vitória, ou seja, melhorar a qualidade do trânsito na Grande Vitória. Então, qual é o problema? Definição do problema é o problema mais específico. A necessidade é mais geral e abrangente. Então, a gente precisa de um estado inicial, que é qual é o problema, e não qual é a solução. Definir quais são os objetivos do projeto, que situações a gente quer atingir, quais são as metas, os critérios, as melhorias. E um estado final, que são as soluções ou as situações que atendam o problema e respeitem os objetivos. Então, quando a gente vai definir o problema, e essa é a fase mais difícil, nós temos que pensar o seguinte: se nós temos aí a necessidade de melhorar o trânsito na Grande Vitória, então essa é a necessidade, melhorar o trânsito. Mas qual é o problema? Vocês podem pensar, por exemplo, que o problema do trânsito na Grande Vitória são ruas estreitas, ou muitos sinais de trânsito, ou muito carro na rua, ou podemos citar também a falta de educação dos motoristas, que criam filas duplas, vão pelo acostamento. Todos esses são problemas que devem ser resolvidos. Então, quando a gente delimita o problema, nós vamos atacar dentro do projeto aquele problema. Muitas vezes, no nosso dia a dia profissional, nós não estamos resolvendo problemas, nós estamos atacando necessidades. E aí, a gente não consegue resolver. Vamos dizer que você, como engenheiro, é convocado para solucionar o problema do trânsito. E aí você resolve fazer vários projetos. Você cria um sistema de rodízio de placas, você faz os sinais ficarem todos harmônicos, sincronizados, você coloca aí dentro do seu projeto como solução uma educação para o trânsito e faz as pessoas terem mais tempos de curso, mas você não se preocupa, por exemplo, com a ampliação das ruas, deixam as ruas estreitas. E era esse o problema da Grande Vitória, segundo o seu ponto de vista. Então, você vai tentar solucionar várias coisas e o trânsito vai continuar caótico. Ou seja, você atacou a necessidade, mas você não atacou o seu problema. Por isso que em um projeto a fase mais difícil é definir qual é o problema. Se você não define qual é o seu problema, você não terá uma solução que seja adequada para eliminar e alcançar a sua necessidade. Bom, definido o seu problema, a terceira etapa de um projeto é a coleta de informações. O que são informações? O que a gente pode citar sobre isso? Referências bibliográficas, formulações análogas, modelo. Ou seja, nós vamos dominar o fenômeno que compõe o todo e qualquer problema. Livros, textos, os didáticos do curso de engenharia, artigos publicados, catálogos de fabricantes, patentes, manuais, literatura básica, tudo que nós tivermos acesso,
sobre o problema em questão. Nós temos que ter informações referentes a dados de entrada e saída, que são os nossos parâmetros. Vamos ter os valores que condicionam essa entrada e essa saída. Vamos ter critérios, que são as bases de preferências, a utilização para analisar o custo e benefício e qual a quantidade, que é o volume de produção. Feita toda essa busca incessante de informações, o quarto passo também é muito importante. É quando a gente vai estabelecer limitações e critérios de sucesso. Por que é importante a gente fazer isso daí? Vamos imaginar que você é um engenheiro mecânico responsável por uma montadora de automóveis. E essa montadora de automóveis está abrindo uma filial para montar automóveis lá no Amazonas, perto da floresta amazônica. Então imagina, você fica todo contente, né? Afinal de contas, você vai ser o engenheiro responsável por um novo projeto de um novo carro da montadora ABC e vai então para a Amazônia. Só que você tem que pensar, quando você vai fazer esse novo projeto de uma montadora lá na Amazônia, quais são as limitações que você vai ter para realizar este projeto, esse empreendimento lá na floresta. Primeiro, orçamento não é o seu problema, mas mão de obra é. Colocar os índios que nunca andaram de carro para você fabricar um carro é muito complicado. Outra coisa importante que você vai ter como limitação é o transporte. Você tem que levar as suas peças, as coisas todas lá para a Amazônia. Então, essas seriam as suas limitações do seu projeto. Limitações é tudo aquilo que vai causar um impacto no seu projeto. Orçamento, tempo, pessoal, leis, propriedade de alguns materiais e disponibilidade, os itens que você tem em estoque, o fator competição no mercado de trabalho e até mesmo a viabilidade de fabricação. Bom, você fez a sua lista das suas limitações. Agora, apesar dessas limitações, o que vai ser o diferencial do seu projeto? Por que o seu projeto vai ser comprado, entre aspas, pelas pessoas, quer dizer, vai ser aceito pelas pessoas? Estes são os critérios de sucesso. É aquilo que vai fazer o seu projeto ser diferente, vai ser vendável, vai ser bom e vai ser uma boa solução para o seu problema. Você pode ter como critério de sucesso, por exemplo, a estética, o desempenho, a qualidade, segurança, confiabilidade, disponibilidade, várias coisas. Por exemplo, no caso da sua montadora lá na floresta amazônica, você vai ter algumas limitações, mas você pode dizer o seguinte: olha, o meu novo carro vai ter essas limitações de mão de obra e de transporte, mas vai ter um custo muito reduzido, porque nós não vamos ter problemas, por exemplo, com impostos, nem com espaço. Então, nós vamos ter muito espaço para produzir e eu vou ter esse custo reduzido. Então, os meus carros produzidos lá na floresta amazônica vão ter um custo reduzido. Então, a gente tem que ter aí, quando eu for preparar o meu projeto, que pensar nesses dois fatores, as limitações e os critérios de sucesso. Só então, veja bem, só agora é que a gente vai começar a dar solução para os problemas. Só um parênteses, tem muita gente que quando vai propor um problema para a gente, ela chega com a solução, tá certo? Por exemplo, você chega para o seu chefe, né, para o seu supervisor na empresa onde você trabalha e fala assim: ô chefia, olha, aquele cano está furado, a gente precisa consertar. Consertar já é uma solução para cano furado. E nem sempre essa sua solução, consertar, é a mais viável. Muitas pessoas cometem este erro. Já chegam com um problema com uma solução na cabeça pré-concebida.
E aí, quando a gente já chega com uma solução pré-concebida, a gente não consegue enxergar outras soluções que são muito mais viáveis, muito mais interessantes do que a solução previamente estabelecida na minha cabeça. Então, é importante a gente, como engenheiro, que vai escrever um projeto, pensar de forma muito mais ampla e ter em mente que todas as soluções são viáveis. Muitas vezes, aquela solução que parece ser a mais boba, a mais banal, a que as pessoas riem dela, é a melhor solução. Então, para a gente ter a solução, primeiro, é preciso que a gente tenha uma primeira ideia da solução proposta, tá certo? As suas características e saber bem sobre o problema e gerar soluções pelos métodos de criatividade que atendam às minhas limitações e os meus critérios de sucesso. Eu não vou sair da várias soluções sem ter em mente esses dois fatores, as limitações e os critérios de sucesso. E eu posso usar vários métodos criativos para gerar estas soluções. Vou especificar os meus elementos, os mecanismos, os processos que vão resultar no produto final. Vou ter soluções parciais e vou fazer um modelo. Importante é que esses processos de análise e síntese fazem com que as pessoas, muitas vezes, se param nessa parte do projeto por considerá-la a mais complicada. Se você vem fazendo o projeto etapa por etapa, essa não será a fase mais complicada. Se você tem várias soluções, é muito mais fácil para você escolher a melhor solução. Se você tem somente uma solução na sua cabeça, você vai ter que trabalhar com esta solução. Por isso, nessa fase, é importante a gente ouvir várias pessoas diferentes, com várias ideias diferentes, para que nós possamos ter a liberdade de escolha. E mesmo ideias simples são importantes. Depois que nós tivermos um modelo simular, a gente pode otimizar a nossa solução. Feito isso, nós vamos avaliar o projeto. Fez a concepção, descrevi a solução, vou analisar as propostas de solução, certo? Vou fazer cálculos de desempenho, testes de simulação, registrar estes dados, tá certo? Vou usar a matemática e vou usar o bom senso para que o meu projeto seja totalmente avaliado e dizer assim, não, isto está ok. Agora, então, nós podemos especificar a solução final, ou seja, detalhar a minha solução para que as pessoas entendam qual é a minha ideia de solução. Para essa fase, nós vamos usar um memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? É o detalhamento deste projeto através dos objetivos, funções, localização de cada uma das partes do projeto, as características básicas da solução final, informar quais são as propriedades que serão necessárias, os materiais, os valores para os parâmetros, as variáveis que são envolvidas, e explicitando aí quais são as particularidades que devem ser observadas quanto da recepção de materiais, os detalhes construtivos, operacionais, os desenhos para as pessoas poderem entender dos componentes, dos subsistemas, dos sistemas, certo? Depois do memorial descritivo, que eu vou descrever a minha solução, eu também vou fazer o memorial de cálculo, onde tem toda a parte financeira e contábil, a minha lista dos materiais que eu vou utilizar, o cronograma, que é uma coisa muito importante em um projeto, porque sem ele eu não tenho objetivo de data de entrega, o orçamento e as representações. Essa é a fase da comunicação, ou seja, eu vou explicar a minha ideia e vou propor este projeto para a pessoa que me pediu para solucionar este problema. Aí, algumas pessoas acham que a fase do projeto já acabou. Errado.
O projeto só acaba quando o produto que é criado é retirado do mercado. Então, o próximo passo é a implementação desse projeto na linha de produção ou de serviço. Nós vamos colocar em prática os resultados, tá certo? Vamos fazer o planejamento da produção, o da distribuição, como vai ser o consumo, qual é a vida útil desse produto e quando ele vai ser retirado de circulação do mercado. Este foi a fase de projeto. Agora, vocês têm como dever fazer o cronograma do projeto interdisciplinar de vocês.